Olha, uma educação antirracista, em primeiro lugar, é uma educação que ela prioriza o conhecimento de cultura africana, né? O Brasil ele é um país formado, sobretudo, por influência indígena, né? Pela cultura indígena, mas também pela cultura africana. O Brasil passou mais de 300 anos sendo colonizado por Portugal, e nessa colonização a gente vai ter aí também mais de 300 anos de escravização do povo africano no Brasil. Então, o Brasil recebeu milhões de africanos nesse período, né? E aí a população negra no Brasil, ela vai, logicamente, trazer a sua cultura. Então não faz sentido uma educação que não priorize a cultura africana. A educação antirracista é uma maneira fortemente eficaz de se combater o racismo, visto que age na raiz do problema. Assim, ela pode se propagar através de várias formas, como por exemplo na culinária, literatura, artes visuais, música popular e também com a religião, que é sobre o que vamos falar hoje. O conhecimento dessas religiões que têm influência africana, eles contribuem para uma educação antirracista no sentido de que são religiões, sobretudo, da comunidade negra no Brasil, né? O candomblé ele tem uma relação com a identidade negra muito forte, a Umbanda tem uma relação com a identidade negra muito forte, né? O tambor de Mina, né? Enfim, tantas outras religiões que têm influência africana têm essa identidade com o povo preto, né? Então, se eu conheço melhor essas religiões, eu vou entender mais da história dos povos negros no Brasil, né? Eu vou entender mais da diversidade, que elas não são a mesma coisa, né? E eu vou aprender que é totalmente errado demonizar essas religiões, né? Para mim, a Umbanda representa muito espiritualidade, acolhimento, que, como eu falei, é um lugar onde eu chego, no terreiro, na casa onde eu frequento, e você se sente acolhida pelas pessoas que estão. São pessoas que se mobilizam para tentar te ajudar da maneira que elas puderem. Eu acho que a Umbanda é ancestralidade, eu acho que a Umbanda é símbolo de força, porque por muito tempo a gente não pôde ser representado. Na minha antiga escola a gente tinha um projeto, uma semana na verdade, chamada Semana de Africanidade. E em um ano específico, o tema que foi escolhido pra gente foi pra gente retratar sobre as religiões de matriz africanas, resgatar a cultura deles, enfim. E aí, uma turma, não foi a minha, mas uma turma, ela trouxe essa representação da religião com alguns alunos caracterizados, de orixás, de entidades. Eles trouxeram toda a performance assim, da religião, essa parte visual mesmo, de roupa. E eles explicaram muito sobre a religião, eles entraram bem no assunto. E foi um projeto que fez muito, muito sucesso, assim, que foi muito legal da gente trabalhar. A minha turma, em específico, a gente trabalhou sobre a questão cultural das brincadeiras deles. A gente produziu brinquedos que eram usados. Enfim, e foi uma coisa muito legal da gente trabalhar. E, enfim, foi muito, assim, proveitoso. A gente tirou muita coisa boa, absorveu muita coisa legal. E todo mundo que viu a apresentação elogiou muito e também entendeu o que a gente quis passar. Dentro da escola, principalmente, dentro de casa também, é onde eu vejo que a religião que eu sigo é mais criticada, principalmente pelos meus antepassados e também pelo meu tom da pele, porque as pessoas veem muita maldade e por não conhecerem tanto, acabam julgando, então, e como tem aquela coisa do racismo estrutural, então, assim, acaba afetando muito. E sim, já sofri e ainda sofro por isso. Bom, infelizmente o que a Letícia descreveu acontece com milhares de pessoas em nosso país. Para ilustrar um pouco melhor, fizemos uma pesquisa em nossa escola para coletar dados sobre o tema, e estes foram os resultados. Em resposta à pergunta, você já teve atitudes de intolerância religiosa com alguma religião de matriz africana? Quase 80% respondeu que sim. Em outra pergunta,
quando questionado sobre seus níveis de conhecimento sobre as religiões de matriz africanas, 51% dos entrevistados afirmou ter pouco conhecimento, enquanto 27% afirmou ter um certo conhecimento e 20% afirmou não ter nenhum. Infelizmente, os resultados do questionário não foram surpreendentes, levando em conta que até mesmo nosso material didático de humanas não aborda a cultura africana de maneira profunda, focando muitas vezes apenas no período de escravidão e não nos aspectos culturais em si. No meu ver, trazer a cultura afro-brasileira para dentro das escolas é de suma importância, pois como existe o racismo estrutural, o racismo religioso e etc., acontece que as pessoas têm muito preconceito e não veem, não entendem, não sabem como absorver aquilo. Então, trazer para as escolas, entre aulas de história, aulas de ciências humanas, é super, super importante para que os alunos tenham conhecimento. Não para, de alguma forma, impor isso de fato, mas o conhecimento da religião, das religiões, para não continuar esse preconceito, então, esse negócio de que é errado, que é sujo, algo assim. Eu acho que é de suma importância trazer e ter esse tipo de matéria, esse tipo de coisa dentro das escolas, para todos. É muito importante. Como um exemplo de forma de luta antirracista na educação, podemos citar a Lei nº 10.639, que foi sancionada em 2003 e estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Porém, como nem tudo são flores, uma pesquisa realizada pelos institutos Geladesh e Alana revelou que a lei não é cumprida na maioria dos municípios brasileiros. Angela Davis, professora e filósofa estadunidense, disse uma vez que, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E isso nos mostra que, apesar de todos os avanços que tivemos nos últimos séculos, a luta antirracista não acabará hoje ou amanhã, mas sim perdurará por um longo tempo.